Então, galera, voltamos agora com a correção desse capítulo, que é sobre tempo composto, formas nominais e dando um repasse em locuções verbais, tá? Então tem que prestar atenção, principalmente por conta daquela situação que a gente teve sobre quais são os verbos auxiliares, que são mais usados, são 4, né? Ser, estar, ter e haver, só que no tempo composto os utilizados são ter e haver. Aí quando vem a voz passiva, aí vem ter e haver mais o ser, mais o verbo principal no particípio. Então, se liga. Tempo composto a gente vai usar ter ou haver, beleza? Aí na questão 1, que tá lá embaixo, ela vem falando sobre um texto, né, uma ideia radical demais, e vem falando sobre essa primeira frase aqui, ó. Grátis pode significar muitas coisas, e esse significado tem mudado ao longo dos anos. Então, a pergunta gira em torno desse tem mudado. Nessa primeira frase, o tempo composto tem mudado expressa uma ação, o quê? Ela foi concluída? Não, a gente já vê que ela não é concluída, ela tem mudado e ela é uma ação contínua. Então, concluída você anula, não é uma hipótese, ela existe e tem uma continuidade. Então, a resposta correta para essa opção é a letra B, tá? Ela está em processo e não há forma simples que possa exprimir essa informação. Até ela ficou preta aqui, mas graças a Deus ficou tudo tranquilo. Então a gente tem aqui, ó, grátis vai significar muitas coisas, significado muda, mudará. Se você trocar para a forma simples, que é a forma de um verbo, ele não vai ter o mesmo valor semântico. O que é isso? O mesmo sentido para essa oração ou para esse período, beleza? Então, número 1, letra B. Número 2, vem falando sobre o fracasso possível da genética, né? E vem algumas informações aqui. E traz o comando da questão que é: na passagem, o mundo achou que chegara a hora de entender tudo. O verbo em destaque pode ser corretamente substituído sem alteração de sentido, o quê? Sem a diferenciação do valor semântico por. Então você vai ver que as formas simples vão ter formas compostas, mas nem toda forma composta vai ter uma forma simples. Então esse chegara, a gente volta lá, peraí. Como que é o pretérito mais que perfeito quando eu passo para o tempo composto? O verbo chegara, tá, como eu disse, está no pretérito mais perfeito do indicativo. Então, o tempo composto, que é formado a partir do pretérito mais perfeito, é o pretérito imperfeito do indicativo e o verbo principal no particípio, como sempre. Então, quem tem aí o pretérito imperfeito? Tivesse, não é, então a gente já anula a letra A e letra B, né? Houvesse sem H, houvesse, não tem sentido, né? Então tinha chegado. Então esse havia chego, o chego vai estar equivocado. Então havia está no pretérito imperfeito, mas o chego está equivocado. Então tinha chegado, opção correta, letra C, porque para formar o tempo composto a partir do pretérito mais perfeito, a gente tem a opção do verbo no pretérito imperfeito do indicativo. Belezinha? Temos aqui a número 3, considerando as seguintes formas verbais. 1, havia recebido. 2, tinha recebido. 3, estava recebendo. 4, iria estar recebendo. Eu espero não ter trocado a ordem. Na frase, todas as notícias daquele dia foram redigidas a partir dos documentos que a direção do jornal recebera do Ministério Público. Recebera, pretérito mais que perfeito. A forma verbal grifada pode ser substituída mantendo-se a relação de sentido temporal e sem prejuízo a obediência, me perdi, da língua culta por, vamos lá, se é pretérito mais perfeito, quem acompanha é o pretérito imperfeito do indicativo, né? Então, quais verbos aí que os auxiliares estão no pretérito imperfeito do indicativo? As opções que são aparentes,
são as opções 1, que é havia, 2, tinha. Agora o 3, que é o estava, ele também está no pretérito imperfeito, né? Só que quais são os verbos auxiliares do tempo composto? Apenas haver e ter. Então o estava não vai entrar nessa lista. Iria é futuro do pretérito. Então a gente vai ter duas opções, que é o quê? Havia recebido, recebido está no particípio, e nas duas opções, né, também recebido na segunda. Então, a 3 é equivocada por dois motivos, porque o verbo estar não entra no tempo composto e receber está no gerúndio, recebendo, NDO. E quando a regra, por si, é o verbo principal estar no particípio. Então, nós temos a letra E, apenas 1 e 2, que são as opções que mantêm o mesmo valor semântico. Nós temos em seguida uma questão que utiliza um texto de Clarice Lispector, que é Felicidade Clandestina. Para quem já leu esse texto, uma menininha que queria o livro emprestado de uma nova colega, e a menina sabotava, né? Tinha prazer no desespero da menina que queria o livro emprestado, até que a mãe dessa menina descobriu a maldade e entregou esse livro para a coleguinha. Daí vem aqui, ó, o comando da questão. Observe o trecho do texto. E assim recebi o livro na mão. Recebi o livro. Ao passar a oração sublinhada nesse trecho para a voz passiva analítica, a analítica é aquela que tem o verbo auxiliar mais o verbo principal, teremos qual das opções como correta. Então, ó, quando eu tenho a voz ativa, significa que quem comete a ação é o mais importante. Quando temos a voz passiva, que é o que queremos agora, a passiva analítica, é o acontecimento que é considerado o mais importante. Então, o que aconteceu? O livro foi recebido por alguém. Então, a gente vai ver o tempo aqui, ó, recebi no passado. Então, o livro, que é o objeto dessa situação, né, dessa oração, o livro foi recebido por mim. É a opção letra D, tá? A gente vai ver que os tempos vão acompanhar, pretérito perfeito, e continua mesmo no verbo auxiliar, beleza? Essa daí é molezinha, porque essa é só voz passiva analítica, não é voz passiva analítica, mais tempo composto. Daí a gente tem a número 5, que tá descendo direto aqui. Tem uma tirinha falando, né, sobre um carinha na consulta. Licença, pode entrar, amigo? Sou pediatra, e assim vai. Aí vem aqui o comando da questão. Sobre o período, por aí o senhor já pode ver há quanto tempo estou na fila? Assinale a alternativa incorreta. Então, para seguir e diminuir o tamanho desse vídeo, a gente tem a número 5, pedindo a opção incorreta. Você vai ver que, né, se uma é incorreta, 4 são corretas, e você vai identificar nessa tirinha. Então, a opção incorreta é a letra D, porque ela apresenta considerando a letra A, né? Uma locução verbal, que é o pode ver, depois é formado por 4 verbos, que é o pode ver, e estou. O período é composto por 2 orações, é só separar aí. E a locução verbal foi composta com o verbo no infinitivo. Então você presta atenção na hora que for avaliar, porque às vezes você vai ter dúvida entre 2 opções, A e a B, C e a E. Então você vai ver a que mais se aproxima do correto ou a que é completa para fazer essa demarcação. E lembrando que se tem uma locução verbal, não significa que ela seja tempo composto, tá? Tempo composto, o verbo auxiliar sempre vai ser o ter ou o verbo haver. Então, já que não temos essa opção, não tem o tempo composto no período e o ter ou haver somado ao verbo principal no particípio. Descendo para fazer de uma forma mais rápida, a número 6 é a assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas. Então, a gente vai ter aqui, se tudo, pontinho, pontinho, conforme ele, pontinho, pontinho, o trabalho já, pontinho, pontinho. Então, a número 6 é o quê? Se tudo for feito, fosse feito, é feito, tivesse sido feito, tiver sido feito, né? Então, a gente vai ver que a que mais se adequa é a letra D. Se tudo tivesse sido feito, ó, lembra que é o verbo ter ou haver, a gente já vê que tem o tempo composto, mais o ser, o verbo ser, mais o verbo no particípio. Então, isso aqui é um tempo composto, voz passiva analítica no tempo composto, ok? Então, se tudo tivesse sido feito conforme ele havia previsto, haver mais
particípio, né, outro tempo composto, o trabalho já estaria concluído. Aqui não é tempo composto porque o verbo auxiliar é o estar. Então, nós temos a presença aí de 2 tempos compostos mais um tempo simples. Então, mais aqui a locução, no caso, verbal comum. Então, a opção correta é a letra D. Número 7. Transpostos para a voz passiva, os verbos do texto: que miragens vê o iluminado no fundo da sua iluminação? E por que nos seduz a ilha? De Carlos Drummond de Andrade, assumem respectivamente as formas. Vamos lá. Número 7. Vê, que é o tempo marcado na voz passiva, e seduz. Então, para poupar nos tempos, número 7, opção letra D. Né? Que miragens são vistas e somos seduzidos pela ilha. Então, essas são as opções corretas que completam, olha só, que compõem a letra D, que é a opção correta da número 7. Beleza? Descendo para número 8. Assinale a alternativa, essa é uma que demandou um pouquinho de atenção, que preenche corretamente as lacunas. O intruso já tinha sido, blá blá blá, não sabia se já haviam, blá blá blá, a casa. Mais de uma vez lhe haviam, blá blá blá, a vida. A capela ainda não havia sido, blá blá blá. Então, a gente vai ter a número 8 pedindo opções que completem as lacunas acima, de acordo com o comando da questão. Lembrando que geralmente vem a expressão respectivamente. Nesse caso não veio, mas é bem claro que tem que ser na ordem respectiva. Então, a 1, eu não vou voltar lá naquela página, dá uma olhada aí na apostila de vocês. Tem o intruso já havia sido expulsado, expulso, expulsando, né? Não tem, mas poderia colocar ali para confundir vocês. Então, o intruso já havia sido expulso, né? Lembra que haver e ter vai para o particípio irregular. Então, ele foi expulso. Na número 2, aí a gente vê que a, se e já foram eliminadas, porque expulsado é particípio regular e vai ser com ser ou estar, ok? Então, como nosso verbo é haver, no caso, o nosso verbo é o ter, né? Que tinha sido expulso, a gente fica apenas com as opções B e D. Daí nós temos, não sabia se já haviam, haviam, vai ser com particípio irregular. Havia cobrido ou havia coberto. Qual das opções, né? Então, pensa aí, havia coberto. E a número 3, mais de uma vez lhe haviam, o verbo é salvar. Lá, lhe haviam salvado a vida. 4, a capela ainda não havia sido benta no lugar de benzida. Então, a opção correta que completa as lacunas adequadamente é a letra D. A gente desce para número 9. No trecho, ele não tinha fantasiado coisa alguma, verbo ter, mas particípio, né, no fantasiado. A locução verbal sublinhada está no pretérito mais que perfeito do modo indicativo. O verbo sublinhado encontra-se neste mesmo tempo e modo no fragmento. Olha só, a gente está vendo o tempo composto, né? Vê que nas opções só aparecem o tempo simples. A gente vai ter tinha fantasiado e vai ter que transformar, tá sendo informado aqui que ele tá no pretérito mais que perfeito. Embaixo, qual das opções está no mais que perfeito no tempo simples? É o pretendera, né? Então, a número 9, a gente vai ter a opção letra E como pretérito mais perfeito. No tempo composto, tinha fantasiado, que está na versão pretérito mais que perfeito, equivalente a pretendera, que seria ao mesmo tempo e mesmo modo. Então, ele não pretendera coisa alguma. Então, a locução verbal sofreria essa transformação se passasse para o tempo simples. Número 10, Eugênia cocheava um pouco, tão pouco, que eu cheguei a perguntar-lhe se machucara o pé. Que tempo é esse? Machucara. Pretérito mais que perfeito.
A forma verbal destacada pode ser substituída sem alteração de sentido pela forma composta. Ó, lembra que lá em cima, na número 9, a gente pegou o tempo composto e transformou para o tempo simples. Aqui a gente pega o tempo simples, que é o machucara, no pretérito mais perfeito, e transforma para o tempo composto. O tempo composto do pretérito mais que perfeito, ele vai ter o pretérito imperfeito, né, do indicativo, mais o particípio do verbo principal. Então, qual a opção que apresenta essa correlação? Então, ó, letra C, tinha machucado, que é o tinha, pretérito imperfeito, e machucado, que é o verbo principal no particípio. Beleza, amores? Número 11, que foi mais uma das que demandou uma certa atenção e tensão também, né, na execução, tem aqui, assinale a alternativa presente no texto que contém um uso verbal semelhante ao do verbo em destaque no trecho a seguir, também retirado do texto. Sobre medo, escreveu que fora aconselhada a não olhar para o quadro. Nesse caso aqui, ele não está pedindo a correspondência do tempo composto. Por quê? Quando eu falo fora aconselhada, esse fora vem do verbo ser. E o verbo ser, ele não é auxiliar do tempo composto. Então, a gente cancela essa situação das características do tempo composto. A gente vai ver, fora é o verbo ser no pretérito mais que perfeito. Daí, a gente vem com o verbo principal no particípio, tá? Acompanhando, então, fora aconselhada. Quem traz essa estrutura, que o particípio é uma forma nominal, né? Então, com uma forma semelhante nas opções. Primeiro, o verbo auxiliar, ele se encontra no pretérito mais perfeito. Qual das opções que apresenta o pretérito mais perfeito? Ó, eu conseguira, é o verbo conseguir no pretérito mais perfeito, conseguira pôr. E o verbo pôr, nessa situação, ele é uma forma nominal, que é o infinitivo. A gente cancela todo esse conceito, esse contexto de tempo composto, porque a gente já começou com o verbo ser. Então, a gente não vai ter essa classificação. A gente vai ver, como diz o enunciado, o que se assemelha com relação ao tempo, ao uso do verbo em destaque. 12, seguindo, no trecho, ele não tinha fantasiado coisa alguma. A locução verbal sublinhada tinha fantasiado, está no pretérito mais perfeito do modo indicativo. O verbo sublinhado encontra-se nesse mesmo tempo e modo, no fragmento. Então, qual é? Mais uma vez, igualzinho a questão número 9. O pretérito mais perfeito do tempo composto e seu correspondente, e o correspondente que se assemelha no tempo simples. Então, letra E, pretendera, ok? Não se esqueçam dessas correlações. 13. Assinale a alternativa que classifica corretamente a expressão sublinhada em hão de chorar, verbo haver. É o hão, e esse chorar é infinitivo, é uma forma nominal. Então, a gente vê que ele não está no particípio. Seguindo aqui, hão de chorar por ela os cinamomos. É uma expressão expletiva, que é uma expressão de realce, né? Só para reforçar. É uma locução adverbial? Hão de chorar? É uma oração principal? Não, uma locução verbal, mesmo tendo a presença da preposição de, tá? Porque é regência do verbo haver nesse caso aqui. Então, hão de chorar é uma locução verbal muito simples, número 13. 14, coloque C para certo, E para errado, para o uso dos verbos, depois assinale a alternativa com a sequência correta. Vamos lá, os jornais foram impressos pela gráfica da escola. Peraí, cadê, meu Deus? O advogado havia entregue os documentos nas mãos certas. E faltou uma, gente, dá um pause aí. Vamos lá, galera, retomando, porque aqui na minha tela, uma das linhas some, tá? A segunda opção aqui da número 14, aqui embaixo, ela não aparece, só aparece a primeira opção, que é os jornais foram impressos pela gráfica da escola. É aquela correlação de verbo ser e verbo estar com particípio regular, verbo ter e haver com particípio irregular, tá? Então aqui, ó, os jornais foram impressos pela gráfica da escola, a gente vai ter a letra C, porque eu tenho o verbo ser, que é o foram, né? E o impressos, que tá com o particípio regular. Então, ok, belezinha.
Então, eu acredito que eu tenha falado ser e estar com particípio regular, né? É o contrário. O ser e estar com particípio irregular e o ter e haver com particípio regular. A gente tem uma tabela lá na página, não sei, deixa eu ver, página 56, que vem mostrando as formas do particípio regular e do particípio irregular. Então, o ser foram impressos, no caso, o verbo imprimir. O impresso é a forma irregular e o imprimido é a forma regular. Então, a gente vai ter aí como opção correta, porque foram impressos. Ser, o verbo ser como verbo auxiliar e impressos a forma particípio irregular. A gente vai ter também aqui, não tá aparecendo aí, que é a oração. Deixa eu ver, essa é a 14, isso aí. O agricultor fora expulso das terras que ocupava ilegalmente. Se você voltar lá na tabela da 56 não, esqueci, é outra página de vocês, gente. Deixa eu dar uma olhada aqui embaixo. Deixa eu ver, não aparece para ver a pessoa. Deixa eu ver. Página, não sei, não aparece, né? Mas segue o fluxo. A gente tem nessa atividade a número 14, a correlação com o penúltimo capítulo de vocês, que é formas nominais. Tem a tabela de infinitivo. E nesse caso, a oração é composta por fora expulso. O verbo ser, e eu vou procurar o expulso, ele está no particípio irregular. Então, ela está certinho. A opção 1 e a opção 2 são letra C e letra C. A opção 3, que a gente consegue já ver com tranquilidade, e a opção 4, a gente vai analisar de acordo com esse parâmetro de que ela é acompanhada por verbo ser ou verbo estar, ou é por verbo ter ou verbo haver, e vai ver essa correlação de particípio regular ou irregular. O advogado havia entregue, já viu que não é mais ser, é o haver. Então, se é verbo haver, é o particípio regular. O verbo entregar no particípio regular é entregado. Então, essa daí já está incorreta. Coloca a letra E de errado. Então, seria havia entregado os documentos nas mãos certas. Aí, a gente volta para o verbo ser, na opção 4 aí. O novo carro ser benzido, né? Ele foi benzido. Então, acompanhando a concordância, né, de tempo, então, ele foi benzido. Se é o verbo ser, é o particípio irregular. E o benzer no particípio irregular não é benzido, é bento. Então, o novo carro foi bento pelo padre da minha comunidade. Então, nós temos a letra D, que é CC, é E, ok? Número 15, a gente tem uma questão da CESP, que é o terror dos concurseiros, durante o período imperial, blá, blá, blá. O texto permaneceria correto se a expressão foi estabelecido fosse substituída por quem? Letra... Deixa eu ver onde foi estabelecido. Deixa eu dar uma pausa. Último período. Foi estabelecido o serviço telegráfico, blá, blá, blá. Qual seria a opção correta? Já vou dar a resposta, já vou explicando para vocês que o quê? A resposta é a letra C. Estabeleceu-se. Por quê? Foi estabelecido, é a correlação do pretérito perfeito. Mas por que estabeleceu-se? Porque lembra que se esse verbo exigir um pronome, nesse caso, ele vai entrar com aquele fenômeno da colocação pronominal que a gente sempre conversa. Iniciou a oração com o verbo que é acompanhado por pronome, a gente trabalha com a ênclise, que é o quê? O pronome sendo separado do verbo por hífen e vem a seguir, né? Vem após o verbo. Então, estabeleceu-se porque está no início da oração o serviço telegráfico. Então, presta atenção nisso aí, porque quando vier a questão sobre determinado assunto, ele pode misturar outros assuntos nessa questão e você não saber. Então, ó, letra C, estabeleceu-se em lugar de foi estabelecido. Estabeleceu-se o serviço telegráfico. Beleza? Para finalizar, nós temos a bateria 3 com a número 16. Escolher a alternativa que o emprego do verbo da locução verbal não corresponde à norma culta. Então, não corresponder à norma culta não significa que está errado, a pessoa está cometendo um grave erro de comunicação. Não.
quando não respeita a norma culta, a gente está fugindo do padrão, está levando para o coloquial. Então, ou não respeita essa situação da questão anterior, da colocação pronominal, então tem que prestar atenção nessas opções. Então, já dando a resposta, sempre poderão haver novas respostas para o problema. Então, sempre poderá haver, sempre haverão novas respostas, sempre haverá, respostas novas para o problema. Então, preste atenção nessa questão que vem trabalhando aquela situação da oração sem sujeito, quais são as características, aí você retoma, senão vai ficar enorme esse vídeo. 17. Assinale a alternativa em que a forma verbal grifada no período 2 não constitui corretamente a do período 1. Já dando a resposta, aqui nós temos a letra E, tá, como incorreta, porque se for ver a correlação de sentido, valor semântico, ao chegar à sua casa, seu amigo já teria partido. No caso, seria o verbo auxiliar no futuro do pretérito. Então, preste atenção que não tem a ver, como eu já disse, às vezes, apenas só com o conteúdo trabalhado, que é tempo composto, mas também com a relação semântica das orações ou dos períodos apresentados. 18. A locução verbal sublinhada exprime um processo em sua fase inicial em... Dando a resposta já, letra B, ok? Número 18, aos 20 anos escreveu suas memórias. Daí por diante é que começou a viver. Então, ó, um processo em sua fase inicial é exatamente o daí por diante é que começou a viver. Então, é algo sequencial. Pra gente encerrar, 19 e 20, vem uma adaptada da FCC. Existe uma história que talvez, blá, 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 e vem pro comando da questão, né? Ao ser perguntado que se poderia concluir da natureza do Criador pelo estudo da sua criação, Haldane teria respondido reticências. Sobre o emprego da locução verbal grifada na frase acima, e transcrita, é correto afirmar que, já a opção correta, letra A opção pelo futuro do pretérito composto é inteiramente adequada à incerteza sobre a real ocorrência do fato, expressa pela alusão interior ao caráter possivelmente apócrifo da história. Coloquei aqui para vocês, ó, teor apócrifo é o quê? Ó? Vê lá pela número 2, que é bibliologia e literatura, né? Tem bibliologia com religião e tem com literatura. Disse de uma obra mantida na clandestinidade. Então, aquilo que não foi trazido à luz, né? Com relação à religião, tem algo que é similar, mas o nosso foco aqui é o estudo da língua portuguesa. Retomando a número 20, tem um texto gigante sobre bebidas alcoólicas, sobre a falsa solução mágica das políticas públicas e blá blá blá. Aí vem o comando da questão. Veja destacou 2 repórteres para ver de perto o impacto que a legalização da maconha está tendo entre os uruguaios e os americanos. As formas verbais grifadas foram empregadas no texto, respectivamente, para que, já adiantando a resposta, letra A, referir-se a um fato concluído no passado e mencionar um fato momentâneo. Então, ó, destacou, pretérito perfeito, fato concluído. Está tendo, que está acontecendo nesse momento, é um fato momentâneo, né? O próprio nome diz, é redundante, do momento, momentâneo. Então, número 20, molezinha, super fácil. E a gente segue daqui. Qualquer dúvida, me chama lá pelo WhatsApp e a gente conversa e resolve toda a dúvida, sana toda a dúvida que surgir, tá bom? Um grande beijo para vocês.